Esse bebê não é meu. As palavras explodiram como um tiro de espingarda no corredor estéril do Hospital Santa Catarina. Frias, finais, brutais. Arthur Montenegro, o herdeiro do prestigioso império do café Montenegro, lançou um olhar de desprezo para a cama do hospital. Você realmente acha que eu cairia em um truque sujo como este? Uma empregada? É patético. Sofia permaneceu em silêncio. Seus braços, embora trêmulos, seguravam firmemente a pequena vida em seu colo. A criança, que havia nascido apenas algumas horas antes, dormia profundamente, alheia à tempestade que rugia ao seu redor. Seus olhos estavam inchados, mas não pela dor física do parto. Eu vim aqui, Arthur continuou, sua voz sibilando, apenas para ter certeza de que você nunca mais ousaria tentar isso de novo. Arthur, a voz de Sofia estava rouca, quebrada. Por favor, olhe para ele. Eu já olhei, ele rosnou. Ele se parece com qualquer outro bebê neste hospital. Nesse exato momento, um raio de sol da manhã atravessou a janela, iluminando o rosto do bebê. E então Arthur parou. Ele os viu. Os olhos. Olhos de um verde esmeralda profundo, uma cor distinta e inconfundível. Seus olhos e os de seu pai antes dele. Uma marca genética única da linhagem Montenegro. Seu coração falhou uma batida, mas por apenas um instante, ele balançou a cabeça, a crueldade retornando. Coincidência. Ele podia negar o bebê, mas será que conseguiria negar os próprios olhos que o encaravam de volta? Antes de descobrirmos a verdade por trás dessa negação cruel e a jornada comovente de Sofia em busca de justiça, reserve um segundo para se inscrever no canal Histórias Verdadeiras. Seu apoio é o que nos motiva a trazer as histórias mais autênticas e emocionantes. Agora, vamos voltar à história. 2 anos antes, a propriedade dos Montenegro era uma fortaleza de silêncio e luxo, escondida nas colinas verdejantes de Minas Gerais. A mansão se estendia por 10 hectares de gramados perfeitamente aparados, pátios de mármore e quartos com paredes de vidro repletos de um vazio caro. Tudo brilhava, mas tudo ecoava. Sofia Almeida trabalhava lá há 6 meses. Ela era silenciosa, eficiente e invisível, exatamente como o trabalho exigia. Cada manhã começava antes do amanhecer. Às 5 horas, ela já estava dobrando toalhas com monogramas, limpando superfícies intocadas e preparando café para um homem que mal reconhecia sua presença. Arthur Montenegro não falava a menos que fosse uma ordem. Encere o chão. Não deixe impressões digitais no vidro. Prepare o quarto de hóspedes. Sofia havia aprendido seus ritmos. Ela sabia que ele gostava de suas gravatas penduradas por código de cores. Sabia que ele preferia morangos frescos com os talos cortados de uma maneira específica. Ela também sabia que ele nunca sorria, nem uma única vez. Por fora, Arthur era a personificação do sucesso. Um jovem milionário, CEO de um conglomerado de exportação de café que havia mudado a forma como o mundo saboreava o Brasil. Mas, nos bastidores, ele era uma máquina, frio, afiado e, o mais perigoso de tudo, entediado. A festa de gala de inverno daquele ano mudou tudo. Era meados de dezembro. A propriedade estava lotada de pessoas, de executivos e políticos a artistas famosos. O ar zumbia com privilégio e álcool. Sofia trabalhou no evento como um fantasma, flutuando de sala em sala com bandejas de champanhe e sorrisos forçados. Mais tarde naquela noite, depois que o último carro desceu pela estrada de cascalho, Arthur a chamou em seu escritório particular. Sofia, ele arrastou as palavras de sua poltrona de couro, copo na mão, camisa desabotoada pela metade. Entre, ela hesitou. O senhor precisa que eu limpe alguma coisa? Ele dispensou a pergunta com um gesto. Sente-se. As mãos dela se apertaram na bandeja que segurava. Senhor. Eu disse, sente-se. A voz dele ficou ríspida. O escritório cheirava a charuto, fumaça e uísque. Um toca-discos zumbia uma melodia baixa e melancólica no canto. Lá fora, a neve caía suavemente. Arthur tomou um longo gole de sua bebida em silêncio e depois a olhou com um olhar que ela não reconheceu. Não era frio, não era autoritário. Estava vazio. Você sabe como é? Ele disse.
ter tudo e ainda sentir que não tem nada. Sofia não respondeu. Ele riu amargamente. Claro que não. Você ainda acredita nas pessoas, em um propósito? Que fofo. Ela começou a se levantar, mas ele agarrou seu pulso. Não com violência, não com força. Apenas o suficiente para detê-la. Você escuta, ele disse, sua voz baixando. Você é diferente, você não finge. Você não quer nada de mim. Você apenas existe. É agradável. Acho que devo ir, disse Sofia suavemente. Por quê? Ele perguntou. Com medo de que eu te machuque? Não, ela sussurrou. Tenho medo que o senhor não se lembre de nada. Essa frase pairou entre eles. Arthur se inclinou. Seu hálito cheirava a bourbon e tristeza. Eu não esqueço as coisas que importam, ele murmurou. Ele a beijou, um beijo repentino, desajeitado, explorador. E Sofia, presa entre o medo, a confusão e sua própria solidão, não se afastou. Mais tarde, deitada sozinha no quarto de hóspedes, que ela havia limpado centenas de vezes, Sofia encarou o teto, o coração batendo alto demais. Ele não falou com ela na manhã seguinte, nem na outra. Semanas se passaram. Nada mudou. Até que as 2 linhas rosas apareceram no teste de gravidez. Quando ela reuniu coragem para contar a ele, esperou até o final do dia, quando a casa estava silenciosa e ele estava sozinho no pátio dos fundos. Ele mal levantou os olhos do telefone. Estou grávida, ela disse. Ele parou por apenas 1 segundo, depois voltou a rolar a tela. Você está brincando. Não estou. Ele riu baixinho. O tipo de riso que diz, você está abaixo de mim. Qual é, Sofia? Você espera que eu acredite nisso? Eu não estive com mais ninguém, ela disse. Sua voz tremeu, mas sua espinha permaneceu reta. Ele se levantou então, pairando sobre ela, a mandíbula tensa. Você acha que eu vou cair nessa? Acha que vou apenas concordar e te entregar um cheque em branco? Eu conheço o seu tipo. O meu tipo? Desesperada, calculista. Você viu uma oportunidade e a agarrou. Lágrimas arderam em seus olhos, mas ela as piscou para longe. Eu confiei no senhor, ela disse. Ele tirou a carteira e jogou um cartão de visita aos pés dela. O nome do meu advogado está aí. Quer dinheiro? Fale com ele, mas nunca mais volte aqui. Sofia, você está demitida. Ela partiu naquela noite, sem indenização, sem carta de recomendação. Apenas a memória de um homem que a chamou de diferente e depois a tratou como lixo. De volta ao presente, Sofia estava sentada sozinha no quarto do hospital. O bebê, Léo, dormia pacificamente no berço ao lado dela. O quarto cheirava a antisséptico e talco de bebê. Lá fora, a neve caía suavemente contra a vidraça. Seu corpo doía, mas seu coração doía mais. Ela tocou a bochecha de Léo com as costas dos dedos. O menino se mexeu levemente, os lábios se abrindo em um suspiro sonhador. Ela se lembrou de cada palavra cruel que Arthur havia dito horas antes, mas também se lembrou daquele meio segundo em que ele viu os olhos de Léo, seus olhos. Havia uma fratura em sua certeza. Ela viu, sentiu. Ele não acreditava nela, mas ele não tinha mais certeza. E a dúvida era poderosa. Sofia se inclinou, deu um beijo na testa do filho. Você não é uma ferramenta, ela sussurrou. Você não é uma arma, você não é uma mentira. Você é a verdade envolta em pele macia e punhos minúsculos. Você é luz, mesmo que ele se recuse a ver. Ela se virou para a janela e observou a neve cair em silêncio. Lá fora, em algum lugar longe daquele quarto, Arthur Montenegro sentava-se sozinho no banco de trás de seu carro, encarando seu reflexo no vidro escuro. Ele não conseguia parar de pensar naqueles olhos. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo estranho se agitar em seu peito. A dúvida. Ela não rugia, não gritava, apenas sussurrava. A tempestade lá fora havia se acalmado, mas dentro do pequeno apartamento de Sofia, em um bairro operário de São Paulo, o inverno pressionava através de paredes finas e janelas que batiam. Léo estava deitado, enrolado em cobertores de segunda mão, seu peito minúsculo subindo e descendo com o ritmo frágil do sono. Sofia sentou-se à mesa da cozinha com uma caneca de chá lascada, encarando o papel dobrado sobre a mesa à sua frente. O cheque, no valor de R$100.000, nítido quando foi jogado em seu rosto pela primeira vez,
Agora estava amassado e macio de tantos meses, sendo enfiado em gavetas, retirado, encarado e amaldiçoado. Ela nunca o havia descontado. Fazer isso significaria concordar com Arthur que Léo não era nada além de um inconveniente, um erro a ser apagado. Ela estendeu a mão para o cheque agora, segurando-o entre os dedos. Na luz fraca da única lâmpada no teto, seu reflexo brilhava fracamente na janela. Círculos escuros sob os olhos, cabelo preso em um coque bagunçado, uma força que ela mal reconhecia em seu próprio rosto. Sua vizinha, Dona Isabel, bateu levemente antes de entrar. Viúva na casa dos 60, com um sotaque suave e uma sabedoria mais aguçada, ela frequentemente visitava Sofia desde o nascimento de Léo. Ela carregava uma panela de sopa de galinha, o vapor subindo como uma promessa gentil. "Você precisa comer", disse Dona Isabel. Ela colocou a panela no fogão e estudou a expressão cansada de Sofia. "O que há de errado agora, minha filha?" Sofia levantou o cheque. "Ele me deu isso antes de Léo nascer. Disse para eu me livrar dele. Disse que eu estava mentindo?" Os lábios de Dona Isabel se apertaram. Homens como ele pensam que o dinheiro resolve tudo. "Ele veio ao hospital?" Sofia sussurrou. Sua voz falhou. Ele olhou diretamente para o Léo e ainda disse que não era filho dele. Mas, por um instante, ele parou. "Ele viu alguma coisa, eu sei que viu." Dona Isabel serviu a sopa em uma tigela e a colocou diante dela. "Você não precisa da crença dele para criar seu menino. Você precisa da sua." Sofia engoliu em seco. Ela se abaixou para tocar a mãozinha de Léo que aparecia por baixo do cobertor. "Eu sei, mas como explico ao meu filho quando ele for mais velho, porque o pai dele o negou?" "Você explica mostrando a ele que você nunca o fez", disse Dona Isabel gentilmente. "Você o escolheu. Isso é o suficiente." As palavras deram a Sofia algum conforto, mas a dor em seu peito permaneceu. Ela pensou novamente no rosto de Arthur no hospital. O brilho de reconhecimento rapidamente enterrado sob a arrogância. Aquele brilho a assombrava. Do outro lado da cidade, em uma torre de escritórios de luxo, Arthur estava em sua cobertura, olhando para o horizonte de São Paulo. O talão de cheques estava aberto em sua mesa. Ele havia rasgado o primeiro cheque do lado de fora do hospital. Mas agora, ele havia escrito outro, ainda maior. 200 mil reais. Seu advogado Martin estava do outro lado, de braços cruzados. "Se você quer que isso desapareça, então faça desaparecer. O dinheiro fala, Arthur. Ela é uma mãe solteira. Ela não vai resistir para sempre." Arthur massageou a têmpora. "Ela é teimosa. Ela não aceitou antes." "Então ela está blefando", Martin respondeu suavemente. "Se a imprensa descobrir, podemos manipular a situação. Você sempre foi intocável. Mas se você pagar a ela discretamente, isso nunca sairá das sombras." Arthur recostou-se na cadeira. Pela primeira vez, a ideia de ser intocável pareceu vazia. Ele construiu uma vida baseada no controle, em dobrar as pessoas à sua vontade. No entanto, uma mulher, uma criança, o haviam perturbado de uma forma que nenhum rival de negócios jamais conseguiu. Ele viu aqueles olhos novamente, aquela pele pálida. Lembrou-se da voz de seu pai. "Nunca deixe ninguém ver sua fraqueza, garoto. A fraqueza te torna uma presa." Mas a dúvida era a fraqueza ou era a verdade lutando para sair? Ele afastou o pensamento. "Prepare a papelada", ele murmurou. Na manhã seguinte, Sofia abriu a porta e encontrou um envelope deslizado por baixo dela. Dentro, outro cheque, o dobro do primeiro, e uma carta datilografada. "Pegue este dinheiro e siga em frente. Não entre em contato comigo novamente. Esta é a oferta final." Sofia amassou a carta no punho. Lágrimas arderam em seus olhos, mas por trás delas veio a raiva. Ela não estava surpresa. Arthur era previsível em sua arrogância, mas o insulto cortou mais fundo do que antes. Ele pensou que o silêncio dela poderia ser comprado. Ele pensou que Léo poderia ser apagado como um erro em um balanço contábil. Ela levou o envelope para o andar de baixo e o jogou direto na lixeira da esquina. Então ela pegou Léo e sussurrou ferozmente: "Você não será o segredo dele." Mais tarde naquele dia, Sofia voltou ao seu turno de meio período em uma lanchonete de esquina. O letreiro de neon zumbia. O cheiro de gordura grudava em seu uniforme, e seus pés doíam de horas em pé. Ainda assim, ela manteve a cabeça erguida.
Léo dormia em um berço emprestado no apartamento de Dona Isabel, seguro por enquanto. Enquanto limpavam um balcão, dois homens em uma cabine sussurravam alto demais. Você ouviu falar daquela empregada do milionário, alegando que ele é o pai. Ela é louca. Mulheres assim estão sempre procurando um pagamento. O estômago de Sofia se revirou, mas ela se forçou a não reagir. Esta era sua vida agora. Julgamento de estranhos que não sabiam nada além de manchetes, sussurros no escuro que minavam sua dignidade. Quando seu turno terminou, ela caminhou para casa na neve que caía. Seu casaco era muito fino, mas ela o puxou mais apertado e continuou andando. Acima dela, luzes de Natal piscavam fracamente nas janelas. O mundo parecia cruel e belo ao mesmo tempo. De volta ao seu escritório, Arthur serviu-se de outra bebida. Ele disse a si mesmo que tinha feito a coisa certa. Disse a si mesmo que ela estava mentindo, era manipuladora, perigosa para seu império. No entanto, quando ele fechava os olhos, via o rosto de Léo. Não o rosto de Sofia, não o de mais ninguém. O seu próprio, olhando para ele em miniatura. Ele esvaziou o copo, mas a imagem não desapareceu. No bairro Operário, Sofia sentou-se ao lado do berço de Léo, cantarolando suavemente. A canção de ninar era uma que sua mãe cantava para ela quando a vida era mais simples, quando a dignidade não era uma batalha diária. Léo se mexeu, abriu os olhos por um breve segundo, olhos verde esmeralda. Sofia sorriu por entre as lágrimas. Ele pode te negar o quanto quiser, mas a verdade tem um jeito de brilhar. A noite se instalou pesadamente ao redor deles. Duas almas, uma apegada à negação, outra à esperança. Ambas ligadas por uma criança que carregava mais do que sangue. Carregava o peso da justiça que ainda estava por vir. E em algum lugar profundo, nas frestas de sua certeza, Arthur Montenegro carregava algo que não conseguia abalar. A suspeita roedora de que a vida que ele tentara apagar era a mesma que poderia expor quem ele realmente era. O prédio de apartamentos rangia com o peso dos anos. Seus corredores cheiravam a cebola frita e roupa úmida, o tipo de cheiro que se agarrava às paredes tanto quanto às memórias. Para Sofia Almeida, era ao mesmo tempo um refúgio e uma prisão. Todas as noites, após seu turno na lanchonete, ela subia 3 lances de escadas lascadas, os ombros doendo, as mãos ásperas de esfregar balcões, e abria a porta do pequeno espaço que agora chamava de lar. Lá dentro, o silêncio era quebrado apenas pela respiração suave de seu filho, Léo. Naquela noite, ela se afundou na cadeira frágil ao lado do berço dele, o corpo inteiro pesado de exaustão. Léo se mexeu, os punhos minúsculos se agitando, seus olhos verde esmeralda piscando abertos por um momento, antes de se fecharem novamente. Sofia se inclinou para mais perto, passando a mão pela bochecha dele. "Você é a minha luz", ela sussurrou. "Mesmo quando o mundo tenta nos apagar." O celular dela vibrou na mesa, uma nova mensagem. Ela o pegou com hesitação. A tela brilhava com um número desconhecido. As palavras frias e afiadas. "Desconte o cheque, pare com as mentiras. Este é seu último aviso." As mãos de Sofia tremeram. Ela apagou